Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês vão ouvir uns miadinhos no fundo, tá? Antes de começar eu vou explicar. Tenho gatinhos, filhotinhos aqui do meu lado. Esse aqui tem uma luz boa e tal, e eu resolvi gravar aqui. Bem-vindos de novo ao canal, que se pode dizer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, enfim, a gente vai ter um conteúdo muito bom. Vou começar agora com um conteúdo mais constante e falando sobre coisas importantes. Hoje a gente veio para falar do relógio da meia-noite. Eu não sei se vocês conhecem, não é tão difundido assim. O relógio da meia-noite não é um relógio convencional. Ele é um relógio que tem todos os números, mas ele é chamado assim porque quanto mais perto o ponteiro está da meia-noite, mais perto a gente está de uma catástrofe da humanidade. Então ele ficou muito perto da meia-noite quando teve as explosões de Hiroshima e Nagasaki, com grandes conflitos, com questões climáticas. Então ele vem falando desse desequilíbrio. Ele mede quanto mais perto ele está da meia-noite, mais perto a gente está do fim da humanidade. Não necessariamente do fim do planeta, mas da humanidade. Então, ele representa essa probabilidade de uma catástrofe muito grande. Se ele chega na meia-noite, enfim, nós não estamos mais aqui para dar notícia. Acabou. E hoje a gente está muito perto da meia-noite. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Esse relógio foi feito por cientistas atômicos em 1947. E ele não é, como eu disse, ele não é interpretado de maneira real. Então, eu vou dar um número para vocês daqui a pouco e vocês vão falar, nossa, tá muito, muito perto. E sim, tá muito, muito perto. Mas os segundos podem ser anos, podem ser décadas, mas podem ser poucos anos. Então, os maiores fatores, os fatores que mais influenciam no relógio são guerra nuclear, mudanças climáticas, inteligência artificial. Esses 3 pontos são o que eles mais avaliam. A guerra nuclear, né, foi, como eu disse, quando teve a explosão de Hiroshima e Nagasaki, o relógio ficou muito, muito, muito perto da meia-noite. As mudanças climáticas que afetam o planeta e podem acabar com a humanidade. Então, isso é uma coisa que afeta bastante. E a inteligência artificial. Vocês vão encontrar esses dados no site Don't Clock, Bullet of the Atomic Science, que é o relógio da meia-noite feito pelos cientistas atômicos. Eu vou deixar todos os links que eu vou usar na legenda no final. Então, esse conselho de cientistas de ciência e segurança monitora essas diretrizes, né? E hoje, neste momento, nós estamos a 89 segundos da meia-noite. Isso é muito, muito pouco. Como eu disse, não quer dizer, não é 89 segundos literalmente, mas é para dizer que nós estamos há muito pouco tempo do fim, porque grandes coisas têm acontecido e a gente vai falar um pouco delas. Então, a cada segundo que esse relógio vai adiantando, e ele é remarcado em janeiro, todo janeiro eles colocam aonde está esse relógio da humanidade. Então, no janeiro de todo o começo dos anos, eles colocam isso, e nesse ano a gente está em 89 segundos. Uns exemplos, né, que eles dão para ter colocado nesses 89 segundos, um deles é a incorporação da inteligência artificial nas guerras. Então, assim, isso tem crescido muito, cada vez mais tem se usado a inteligência artificial
nas guerras. A inteligência artificial está avançando muito rápido e eles não sabem dizer muitas vezes se essa inteligência artificial vai tomar o controle em algum momento e matar centenas de milhares de pessoas sem que se tenha muito controle disso, porque há um avanço muito grande nisso e há essa preocupação, existe essa tensão nesse sentido de para onde pode ir a inteligência artificial usada para a guerra. Além disso, a gente tem um potencial de competição espacial que hoje está entre China e Rússia, e eles estão mandando satélites. Os Estados Unidos também os cientistas também, junto com a Rússia, testaram satélites para colocar em órbita de armas nucleares. Então, assim, a gente está falando de coisas muito sérias. Tudo isso piora essa nossa colocação do relógio da meia-noite. Tudo isso gera esse desconforto e essa preocupação com o que vai ser da nossa humanidade. Outra coisa que também é cotada nesse site, que eles também colocam, é a questão das fake news, que são usadas perigosamente pelos governos, né? Então, a gente ter essa instabilidade de não saber mais o que é fato e o que é mentira, também nos coloca numa situação bem perigosa, porque coisas podem acontecer, a gente pode ser avisado, como a gente está sendo avisado, por exemplo, das questões climáticas, e aí vem outras fake news e falam que não é isso. Ou um governo ditador assume um país e prometendo mundos e fundos e as pessoas acreditam. Então, assim, a fake news em vários sentidos pode atrasar muito as questões ligadas à política e logo ligadas à humanidade como um todo. O site também destaca que o futuro do planeta está na mão hoje de 3 principais países: Estados Unidos, Rússia e China. Esses 3 países têm um poder muito grande de determinar o que vai ser do planeta daqui para frente, porque eles emitem muito gás carbônico, eles concentram muito dinheiro. Então, se eles fizerem um movimento global para salvar o mundo, a gente tem uns 10 a 15 anos para fazer isso, assim. Tem gente que fala em menos, em uns 5 anos para a gente conseguir fazer esse movimento. Se a gente não conseguir fazer esse movimento, vai ser o fim da humanidade. Como eu disse, não necessariamente do planeta, mas será o fim da humanidade. Porque vai ficar um calor muito insuportável que nós não vamos aguentar, ou um frio muito insuportável, vai para um lado ou para o outro. Então, assim, não quer dizer que a degradação do meio ambiente, que é só por um lado ou por um outro. Então, um inverno muito rigoroso, a gente pode enfrentar uma era do gelo muito forte, assim como um calor muito forte. A gente já está, a cada ano, o nível, os graus, né, da atmosfera tem subido. A gente está numa crescente e não está tendo como parar isso, porque não está tendo cuidado com o meio ambiente. Hoje a gente tem, o site destaca um período vindo do Ártico, que são as permafrostes. Permafrostes são qualquer território, rochas, gelo, assim, rochas e lugares, né, que são congelados permanentemente. Esses lugares não descongelariam, eles estariam permanentemente descongelados, mas com a mudança climática eles estão descongelando e liberando gás metano, que, se não for interrompido, pode gerar ainda mais questões mais drásticas ainda para o meio ambiente. Então, com o derretimento dos permafrostos que acontece por causa das mudanças climáticas, surgirão novos micróbios, novos vírus que a gente ainda não tem acesso a eles. Então, a gente sabe de vírus como dengue, chikungunya, ebola,
a gente teve o Covid, mas com o derretimento desses lugares que não deveriam derreter, a gente vai ter acesso a novos vírus que podem causar um estrago que a gente não sabe medir, a gente não sabe calcular. Porque mesmo cientistas pesquisaram muito pouco esses vírus, muito pouco. Eles estão começando a estudar, mas eles ainda estudaram muito pouco. Então nós podemos ter novas pandemias, nós podemos ter novas catástrofes com esses vírus que estavam congelados e era para permanecer congelados, só que com a mudança climática eles estão descongelando. Então esse permafrost é um reservatório de vida microbiana. E é o que eu disse, foi pouco estudado. É uma ameaça, é uma outra ameaça. A gente tem várias ameaças acontecendo. Outra coisa que o site também destaca, ele ainda fala da questão de Hiroshima e Nagasaki, porque a questão de bombas nucleares tá aí. Elas podem ser usadas e elas estão numa quantidade que poderia destruir o planeta várias vezes. A gente, pensando racionalmente, a gente pensa, não, eles não vão fazer isso porque eles vão morrer também. A menos que eles encontrem, né, como parecem que já estão procurando, um outro lugar para se fixar e bombem todo mundo. Mas alguém vai ter que ser sacrificado. Vai se sacrificar o planeta inteiro, eu acho que não. Eu acho que por aí não. Mas a gente tem um arsenal muito grande. A gente tem hoje o arsenal que se tinha na época de Hiroshima e Nagasaki hoje é muito maior. Então, se alguma coisa der errado também, se isso explodir sem querer, não sei. Eu acredito que isso esteja muito seguro, mas a gente não dá para se sentir muito seguro quando a gente fala de um arsenal nuclear tão grande. Então, isso também é destacado no site. A Amazônia também é citada como pulmão, né? Um grande pulmão do planeta, principalmente as suas águas. E a gente já está vendo grandes rios secando por causa do desmatamento, que chegou a 68% este ano. Então, assim, considerando o passado diminuiu um pouco, mas 68% é um número muito grande. Então, assim, a gente tem aí agora a COP30 que vai acontecer no Brasil e é uma vergonha as coisas que estão acontecendo no momento em que essa COP30 vai acontecer. Porque hoje o Lula autorizou uma desmatada de 3 quilômetros diante de 3 gigantes da Amazônia, 3 rios, o Tapajós, o Madeiras e o Tocantins. Então vão ter explorações, vão ter escavações que podem e vão mudar a Amazônia como a gente conhece hoje. Então, assim, se não houver uma defesa desse espaço, se a gente não reivindicar e disser não a isso não pode ser feito na Amazônia, isso tudo para passar soja, tudo pelo agro, sempre pelo agro. Então, se a gente não disser não a esse decreto que o Lula já assinou, o decreto 2600, a gente pode ter uma catástrofe ainda maior aqui no Brasil. Em um lugar que é um grande celeiro, é um grande ícone, né, assim, para o mundo em questão de natureza. Deveria estar sendo mais protegido ainda pelo mundo, mas enfim, está nas mãos do Brasil e Lula está fazendo isso, infelizmente decepcionando a todos. Claro que a gente acredita, a gente sabe que ele está tendo uma pressão enorme para fazer isso, mas haveria de ter essa consciência, ele junto com a Marina, de não assinar isso, que já foi assinado, mas a gente tem que falar contra, porque tudo isso, tudo que eu tô falando aqui, na questão da Amazônia, a gente perdendo água, a gente perde vida, a gente perde, quanto mais se desmata, mais a gente perde água, mais a gente perde vida marinha, a gente perde
dos rios, né? Vida dos rios. E a gente pode estar matando populações ribeirinhas e populações indígenas. Então, assim, a gente. Todo esse contexto nos leva a estar a 89 segundos da meia-noite hoje. Se a gente não agir, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai morrer. É simples assim. A gente vai ter um novo Big Bang, mas agora causado pela questão climática. Principalmente pela questão climática, mas todas essas questões que eu tô perpassando aqui com vocês também fazem parte disso. São 3, né, que eu coloquei: a questão da guerra nuclear, mudanças climáticas e inteligência artificial. Mas tem muita coisa envolvida nisso tudo, como a gente conversou. Então é isso. A gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que pressionar presidente, os deputados, os senadores, a gente tem que lutar para fazer a nossa parte aqui no nosso país, mas a gente também tem que pensar num todo, num planeta que está pedindo socorro, como esse site prova. E a gente está falando de ciência, a gente está falando de cientistas que sabem o que estão falando. Não é fake news, é é algo que está sendo estudado desde 1947. Então, assim, eles sabem do que eles estão falando. Então é isso. É um pouquinho sobre o relógio do fim do mundo. Eu vou tentar trazer mais coisas depois sobre isso, se vocês quiserem. Mas vocês podem entrar nos sites que eu vou colocar aí. As fontes que eu citei eu vou colocar nos créditos. E é isso. Obrigado por quem chegou até aqui. Continue acompanhando o canal, que a gente vai trazer novos assuntos, novos temas relacionados ao meio ambiente também, a outras temáticas, tudo que for importante pra gente trazer nesse momento. Beijos pra todos e até mais.